Olá, boa tarde a todos os nossos internautas que estavam esperando pelo início do nosso vídeo chat. A Coordenação de Participação Popular e a TV Câmara dão início agora sim ao vídeo chat, onde vai ser discutido o PDC 234 de 2011. Esse projeto de lei do deputado João Campos basicamente trata do atendimento psicológico para homossexuais insatisfeitos com a sua opção sexual. Quem veio aqui debater e falar com os nossos internautas é o deputado Roberto de Lucena, do PV de São Paulo. Ele que é relator desse projeto na Comissão de Seguridade Social e Família. Deputado, antes mesmo de trazer até aqui as perguntas dos nossos internautas, eu gostaria de situá-los em que pé está o relatório do senhor. O senhor apresentou esse relatório no dia 10, atualizou ele no dia 13 e hoje também no dia 20. Eu vou falar alguns trechos aqui desse relatório para que os nossos internautas entendam e para que o senhor também possa comentar. Claro. De princípio, infelizmente, despertou-se na sociedade uma grande e desnecessária celeuma em torno da proposta, cuja discussão deveria estar restrita ao aspecto técnico. Mas entendo que nem esta casa e tampouco qualquer pessoa ou organização tem o direito de tratá-lo de maneira raivosa, inconsequente e irresponsável, nem em defesa de uma, nem em defesa de outra posição. O senhor gostaria de comentar esse trecho? Claro. Primeiramente, Tiago, eu quero dizer que estou muito satisfeito em poder estar nesse espaço, que é um espaço de debate, é um espaço democrático e, sobretudo, é uma oportunidade riquíssima para nós podermos dialogar com uma grande quantidade de pessoas através do chat e poder trocar com essas pessoas informações e, inclusive, trazer esclarecimentos a respeito desse tema que é um tema complexo, é um tema polêmico, é um tema que desperta muitas emoções e que nós devemos tratar com muita seriedade, nós devemos tratar com muita responsabilidade. Então, eu quero dizer a você que eu reconheço extremamente o valor desse espaço e desta oportunidade que nós estamos tendo aqui. E, conforme você pontuou no relatório, eu entendo que nós estamos discutindo um assunto muitíssimo importante, muitíssimo relevante, tendo em vista que ele afeta diretamente a vida de alguns profissionais, a vida de profissionais da psicologia, pessoas que se prepararam, que se habilitaram, que se dedicaram e têm se dedicado a uma profissão. Sim, eu já queria entrar exatamente nessa questão, para que fique claro. O Conselho Federal de Medicina propôs uma resolução que, na prática, impede... De psicologia, isso, perdão. Impede os psicólogos de colaborarem ou com serviços que proponham o tratamento ou cura da homossexualidade. 2, de falar publicamente de modo a reforçar preconceito em relação aos homossexuais. Sobre isso, no seu relatório, o senhor fala: as autarquias não têm competência para emitir resoluções que interfiram no exercício do profissional e nem na liberdade dos profissionais em participar de serviços ou de expressar o seu pensamento, descobertas e conhecimento. Do outro lado, a gente ouve a seguinte crítica: nem o Conselho Federal de Psicologia poderia fazer isso, nem a Câmara poderia sustar uma resolução do Conselho Federal de Psicologia a partir de um projeto de decreto legislativo. Eu queria que o senhor falasse sobre essa dupla crítica que vem em conjunto aqui para a resolução. Primeiro, eu quero, ainda concluindo a minha linha de raciocínio, dizer o seguinte, que, dado a importância desse tema, que vai afetar diretamente a vida desses profissionais e a vida de pessoas que procuram esses profissionais por conta de uma decisão própria, de fórum íntimo, e que buscam nesses profissionais o atendimento psicológico para tratar não a sua orientação sexual, mas tratar os transtornos decorrentes desta orientação sexual quando ela não está em sintonia absoluta com o seu eu. E nós estamos, então, tratando de um tema que diz respeito diretamente à vida dessas pessoas. Por isso é muito importante, e é por isso que eu disse no relatório que nós temos que tratar o assunto com muita responsabilidade. E que ninguém, nenhuma pessoa, nenhum grupo,
nenhuma comissão, ninguém tem o direito de fazê-lo de maneira inconsequente, de maneira raivosa, irada. Nós devemos ter muita serenidade para falarmos sobre isso, para tratarmos o assunto, inclusive interpretando exatamente a motivação do legislador quando ele construiu e elaborou essa proposta. E aí você colocou a questão do PDC em si, se ele tem ou não a legitimidade, a condição de interferir num regulamento interno de uma autarquia, na resolução do Conselho Federal de Psicologia. De fato, o único expediente que nós dispomos para interferir numa resolução de uma autarquia é o projeto de decreto legislativo. Isso está, Tiago, já numa segunda discussão. Qual é essa segunda discussão? É a questão da juridicidade, da constitucionalidade. O que vai ser discutido numa comissão específica. Numa outra comissão. Não é isso que discutimos agora. Na Comissão de Seguridade Social e Família, nós discutimos o mérito da proposta. A questão da constitucionalidade e juridicidade será discutido na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Tá, mas nesse momento o que a gente quer mesmo é a participação popular. Então vamos a ela, as perguntas dos nossos internautas. Tudo bem, deputado? O Aquila Niebli Rodrigues de Mesquita pergunta: no caso desse projeto do deputado evangélico João Campos ser aprovado, pais poderão internar filhos menores nessas clínicas ou comunidades terapêuticas? Poderão, deputado? Eu respondo. Primeiro, eu quero... Como é o nome do meu amigo? O Aquila Niebli Rodrigues. O Aquila. Primeiro eu quero, Aquila, dizer a você o seguinte: não se trata de um deputado evangélico, mas de um evangélico deputado. E por que é que eu faço essa distinção? Porque desde o início dessa discussão misturou-se a esse tema um componente religioso. E o componente religioso nessa discussão, ele não é bem-vindo, ele chega a ser pernicioso. Nós precisamos tratar o tema à luz da técnica, avaliarmos no seu mérito. E aqui, na proposta que é feita pelo deputado João Campos, do PSDB do Goiás, os pais não poderão internar ou submeter seus filhos na infância ou na adolescência a um tratamento agressivo, a um tratamento de reversão de homossexualidade. Não é essa a proposta. A proposta é permitir que aqueles que espontaneamente, a pessoa em condições, jovem ou adulto em condições de fazer a sua autocrítica, de ter o seu senso, ele espontaneamente, voluntariamente procurar esse profissional da psicologia e ter nesse profissional da psicologia assistência que ele precisa para harmonizar os seus eventuais conflitos. Tá, eu tenho visto aqui muitas perguntas. Natasha faz uma outra pergunta nesse mesmo sentido. Adolescente, criança, nenhuma vai ser obrigada a se tratar. Nunca, Não, isso? Absolutamente, até porque, Natasha, muito obrigado a você, também ao Aquila, pelas perguntas que vocês fizeram, que nos permitem nos aprofundarmos neste nosso relatório e trazer alguns esclarecimentos. Não se trata, em primeiro lugar, de um tratamento, da proposição de um tratamento à homossexualidade. Até porque, Tiago, nós não estamos discutindo nesse PDC nem a homossexualidade, nem a homoafetividade. Nós estamos discutindo o quê? Basicamente, em primeiro lugar, o impedimento ou não a que o profissional da psicologia possa atender a uma pessoa que o procure, uma pessoa com a orientação homossexual e que esteja em conflito com a sua orientação e que deseje pacificar e harmonizar os seus conflitos
decorrentes da orientação sexual. Não se trata do psicólogo oferecer cura. Infelizmente, a imprensa foi maldosamente induzida a colocar nesse PDC o carimbo de cura gay. No entanto, não se trata em absoluto, em nenhum momento, de cura gay, até porque não se está falando da opção, da orientação sexual, da orientação homossexual, como uma doença. Em nenhum lugar você cura a doença. Como não se está falando de doença, também não está se oferecendo cura. O que nós estamos tratando é do impedimento ou não, o impedimento ou a permissão, para que esse profissional atenda essa pessoa. E, em segundo lugar, o direito que esta pessoa tem e que precisa ser respeitado no nosso entendimento, assim como se fosse o contrário, o inverso. O direito que esta pessoa tem, uma vez tendo tomado uma decisão de, seja qual for o motivo, relacionar-se com pessoa do sexo oposto, e entendendo e sentindo-se em conflitos, em dificuldades interiores, poder pacificar esses conflitos. Então, basicamente, é disso que trata o PDC. E isso significa que em nenhum momento se impõe, se coloca de que o adolescente, a criança, o jovem, serão obrigados a um tratamento para a reversão da homossexualidade e nem para os adultos. Isso, absolutamente, em nenhum momento é colocado e nem tratado. Deputado, eu queria avisar os nossos internautas e ao senhor também que o nosso chat está atingindo a capacidade máxima. Eu peço desculpas, não vou ser capaz de fazer todas as perguntas que vocês estão enviando, mas faremos muitas. Uma delas vem de um psicólogo, Alan. Estou preocupado como psicólogo, já pude acompanhar pessoas que passaram décadas realizando a dita cura da homossexualidade e só tiveram prejuízos imensuráveis em suas vidas. Ele é um dos que está expressando a preocupação com a capacidade, a possibilidade de fazer esse chamado tratamento ou cura da homossexualidade. Alan, eu tenho minhas preocupações também. E nessas preocupações que eu tenho, eu estou alinhado com a preocupação que me parece ter sido a motivação que levou o Conselho Federal de Psicologia a elaborar a resolução como está. Agora, na resolução, o que é que nós entendemos, o que é que, após termos passado por essas audiências, ouvindo profissionais, o que entendemos que deva ser feito? Entendemos que esse parágrafo único do artigo 3º da Resolução 199 e o artigo 4º devam ser sustados. E o Conselho Federal de Psicologia deveria, eu apresento, inclusive no relatório e no voto, como em forma de sugestão, deveria reescrever esses artigos, apenas lançando luz, lançando claridade, quando ele fala no final do parágrafo único do artigo 3º, de que há possibilidade de que a pessoa que espontaneamente procure o tratamento, que procure assistência, possa ser assistida efetivamente. Então, nós precisamos o quê? Definir claramente essa possibilidade, para que, inclusive, os profissionais que venham atender a esses pacientes e oferecer essa assistência, que não é um tratamento para a cura da homossexualidade, é uma assistência psicológica à pessoa que fez a opção de relacionar-se com o sexo oposto. De oferecer a essa pessoa a condição de forma que o profissional não seja penalizado, seja permitido, seja concedido o direito a essa pessoa, a essa pessoa de poder receber esse auxílio,
receber essa assistência. Agora, nesta norma, nesta regulamentação, nos artigos que nós estamos sugerindo que o Conselho Federal de Psicologia reescreva, seria muito importante que se também estabelecesse os critérios claros de até que ponto isso pode ir, de que maneira isso pode ser feito ou não. Então, eu coaduno o Alan com a sua preocupação e entendo que nós devamos, em todo tempo, cuidar, devamos, em todo tempo, estar muito atentos para que nós não tenhamos pessoas que, em nome dessa busca, sejam submetidos a tratamentos medievais, a tratamentos que impõem sofrimento, sem nenhuma técnica, sem nenhum conhecimento, absolutamente ultrapassados e que não vão alcançar o propósito que essa pessoa tem ao buscar essa assistência. Deputado, aqui no chat, o Ricardo Wolfram está nos chamando a atenção para o fato de que o Conselho, diz ele, não proíbe o atendimento para quem está em conflito. É assim? Exatamente o que eu estou colocando. Como não está claro, isso depende muito da aplicação. Nós temos uma regra e temos uma aplicação. Há uma distância entre a regra e a aplicação. Em uma das audiências públicas que nós tivemos na Comissão de Seguridade Social e Família, um dos representantes do movimento LGBTT, que estava presente à audiência, numa das suas falas, ele disse o seguinte, à parte da plateia que estava presente: denunciem quando vocês souberem de um profissional que esteja atendendo a um homossexual que esteja querendo fazer uma outra opção. Se nós, inclusive ele falou de casos de pessoas que haviam sido já denunciadas. Se por um lado nós temos, como disse o Ricardo, se nós temos a permissão na resolução para que o profissional atenda essas pessoas, então por que nós temos profissionais da psicologia que estão, neste momento, sofrendo sanções do Conselho Federal de Psicologia, sofrendo ações do Conselho Federal de Psicologia, exatamente por terem oferecido essa assistência a essa clientela, a essas pessoas que buscavam esse tipo de assistência? Então, Ricardo, eu agradeço a sua contribuição e, de fato, o que nós estamos, quando pretendemos a sustação desses artigos e sugerimos ao Conselho Federal de Psicologia que reedite esses artigos, é exatamente que o texto ele diminua a distância entre a aplicação e o texto, entre a aplicação e a regra, de forma que não fique essa aplicação apenas a juízo dos julgadores que, de acordo com a conveniência, poderão aplicar de uma determinada forma ou de outra maneira. O William S. está falando aqui se não seria o caso de, antes de sugerir essas mudanças, ouvir a Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde. Uhum. Na verdade, nós fizemos uma consulta já a todas estas organizações. Elas foram ouvidas, inclusive na nossa, William, a nossa primeira audiência, nós entendemos que o tema merecia tanto cuidado e tanto respeito que nós provocamos essa audiência pública, a primeira. Nessa audiência pública foram convidados a Organização Mundial da Saúde, o Conselho Federal de Psicologia, o Ministério Público do Trabalho, foram convidados também psicólogos que alegavam, então, serem alvos de uma perseguição por parte do Conselho Federal de Psicologia, colocando os argumentos que eu declinei há pouco e outras instituições que participaram na condição de observadores. Nesta ocasião, infelizmente, o Conselho Federal de Psicologia entendeu que não deveria estar presente. A Organização Mundial de Saúde também não esteve presente, infelizmente. Eu penso que muito desse debate, dos desdobramentos,
daquilo que ocorreu nas audiências públicas que se seguiram, e muito desse ambiente que foi contaminado nessa discussão poderia ter sido evitado se nós tivéssemos conseguido ouvir a todas as partes nessa primeira audiência. Pois é, eu quero deixar claro aqui para os nossos internautas e telespectadores que estão acompanhando pelo canal alternativo da TV Câmara aqui em Brasília, que a gente está aqui justamente para ouvir os esclarecimentos do senhor, para as perguntas enviadas pelos nossos internautas. Mais um deles mandando algo no sentido que o senhor veio dizendo. Qual é a base científica que vem respaldando tal projeto, que pretende tornar legais as terapias de reversão? Pergunto isso, pois a Associação Americana de Psicologia afirmou em um relatório, que revisa cerca de 90 estudos científicos, aponta que tal reversão não é possível, além de trazer severos danos àqueles que se submetem a tais tratamentos. No final, quem pergunta é o Luiz. No final das contas, qual é a base científica, apesar da ausência da participação do Conselho, qual é a base científica desse projeto? Tiago, veja bem, a Organização Mundial de Saúde, através da CID-10, ela sustenta que as pessoas, veja bem, com a orientação sexual, incluindo a homossexual e a bissexual, egodistônica, é atração sexual fora de sintonia com o seu eu, podem procurar ajuda para alterá-la. Então, nós procuramos, Tiago, e procuramos... Luiz é quem pergunta também. Procuramos, Luiz, fundamentar o nosso relatório e o nosso voto exatamente sobre o entendimento científico, o entendimento técnico e nas nossas pesquisas e nas audiências públicas e na busca que fizemos a respeito do assunto, nós tivemos o entendimento de que estávamos prontos para apresentar o relatório e voto exatamente nessa direção. Então, eu cito, para concluir, novamente, essa posição da Organização Mundial de Saúde, através da CID-10, que sustenta que as pessoas com orientação sexual, incluindo homossexual e bissexual, egodistônica, atração sexual fora de sintonia com o seu eu, podem procurar ajuda para alterá-la. Agora, eu repito, nós não estamos falando do projeto da cura gay. Isso simplesmente não existe. Esse PDC não se trata disso. Eu já coloquei aqui as duas direções, os dois vetores do projeto e os dois vetores do nosso relatório e do nosso voto. Agora, o que nós entendemos é que nós estamos embasados em normas técnicas da OMS que permitem não aquilo que, Luiz, você colocou como o tratamento ultrapassado, aquelas promessas de curas com terapias que impunham dor, sofrimento, enfim, ao homossexual que estava buscando, inclusive por conta das pressões sociais, estava buscando estar livre dessas dificuldades interiores, essas pressões internas, interiores. O que nós entendemos é que nós não podemos negar assistência, eu repito, a esta pessoa que procura esse profissional. E é nessa direção que vai esse PDC. Portanto, não se trata da proposta de obrigar tratamento, obrigar cura, impor a cura e nem fazer ou permitir com que nós tenhamos, em nome dessa assistência psicológica, exageros e absurdos que eu penso que, aí sim, o Conselho Federal de Psicologia precisa regulamentar e acompanhar de perto. Quem está acompanhando aqui no nosso chat também é o Bruno, que é estudante de psicologia. Ele está defendendo a resolução do Conselho Federal de Psicologia. Diz ele, ela não proíbe propor cura ou reversão de sua orientação sexual. Ela não proíbe o profissional de oferecer tratamento a homossexuais. Ela proíbe propor cura ou reversão de sua orientação sexual. O indivíduo egodistônico, aquilo que o senhor vinha dizendo, em distonia com o seu ego, precisa de um tratamento para entrar em sintonia com o seu ego. É isso que o psicólogo deve fazer. Portanto, diz ele,
qual é o propósito da mudança se não há proibição de tratamento a homossexuais nesse sentido? É o Bruno. O Bruno é de onde? Não tem o lugar, não tem o local dele. O Bruno, você tem razão. Eu já toquei nesse assunto aqui anteriormente. A questão é que nós não temos no texto isso absolutamente claro. E se não está claro, favorece, em algumas situações, uma aplicação que distancie-se da regra. Então, nós temos hoje, ao mesmo tempo que você, lendo esta regra, lendo a resolução, me diz que não é impeditivo, não é proibitivo. Nós temos psicólogos penalizados, que sofrem processos, inclusive da cassação do seu diploma e da permissão para exercerem a sua profissão pelo Conselho Federal de Psicologia. Na dúvida, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos lançar luz sobre esse texto. Aquilo que o PDC defende, eu aqui já coloquei, penso que não haja necessidade de repetir, mas entendo, inclusive, na direção daquilo que você falou, Bruno. Quem também está perguntando é o Leonardo. É uma pergunta no mesmo sentido. E Leonardo também. Eu entendo que o Conselho Federal de Psicologia precise o quê? Precise reeditar essa resolução, tornando claro, se não impede, que se coloque isso no texto. Que se impede, coloque-se isso no texto. Agora, o que o PDC busca exatamente é permitir que esse profissional de psicologia não seja penalizado em oferecer assistência àquele paciente que espontaneamente o procure, colocando a sua condição egodistônica para, com essa assistência psicológica, entrar em sintonia com o seu eu. Então, essa é a direção do PDC, foi nessa direção o nosso voto, foi nessa direção também o nosso relatório. Tá, o senhor as perguntas têm se focado muito a respeito de uma das mudanças, mas, na verdade, o PDC aqui propõe duas mudanças naquela resolução do Conselho Federal de Psicologia, 199. A segunda delas é não poder falar publicamente de modo a reforçar preconceitos em relação aos homossexuais, como se eles fossem portadores de desordem psíquica. Comenta um pouco sobre isso para a gente, deputado. Uhum. Veja bem, primeiro nós temos aí uma linha muito tênue em advertirmos este profissional da psicologia quando da sua participação em eventos públicos ou em meios de comunicação em massa a respeito de propostas que venham fomentar e desenvolver aí não somente a discriminação, o preconceito, mas a intolerância. E eu sou radicalmente contra a intolerância, sou radicalmente contra o preconceito, sou radicalmente contra a discriminação e entendo que nós temos uma grande responsabilidade em trabalharmos na construção de uma cultura da paz. E hoje o que nós vemos, lado a lado, são pessoas movidas pelo rancor, movidas pela ira, tentando defender as suas posições. E isso a nada vai levar. Nós não vamos conseguir absolutamente nada com isso. Eu participo, Tiago, há 15 anos de movimentos cristãos em defesa dos direitos humanos no Brasil e fora do Brasil. Fazemos uma luta contra a violência doméstica, contra a pedofilia, o abuso sexual contra crianças. Fazemos uma luta muito forte no combate ao infanticídio indígena. Nós começamos o nosso trabalho dentro dos presídios, prestando assistência
aqueles que, já privados da sua liberdade, recebendo talvez a mais dura das penalidades, ainda tinham penalidades sobre penalidades por conta do sistema prisional que não estava preparado para reabilitar e colocar essas pessoas novamente alinhadas com a sociedade. Todos esses anos, na defesa dos direitos humanos, eu tenho um compromisso na defesa dos direitos das minorias. E quando nós tratamos a questão homossexual, eu entendo que em muita coisa, o movimento, a militância LGBT faz uma luta digna na defesa dos seus direitos. Agora, eu entendo também que existe uma minoria da minoria. Qual é a minoria da minoria? São os homossexuais que tomam a decisão, seja qual for o motivo, tomam a decisão de não se relacionarem mais com pessoas do mesmo sexo, de não se envolverem nem sexualmente, nem afetivamente, emocionalmente, sentimentalmente. Passam a desejar a relacionar-se com pessoas do sexo oposto. E essas pessoas, elas hoje sofrem uma dificuldade muito grande quando procuram esses profissionais e simplesmente não conseguem essa assistência por conta dessa resolução 199. Tiago, a semana passada, eu recebi uma pessoa aqui de Brasília, um médico bem-sucedido, 38 anos, uma carreira importante, uma pessoa cultíssima, muito bem preparado, e ele me contou a sua história e o seu drama pessoal, o drama que envolveu a sua família. E ao longo de 18 anos, ele viveu a sua homossexualidade. Mas, de repente, esse médico, esse doutor, ele entendeu que não estava harmonizado consigo mesmo. Ele quis, então, buscar uma outra condição, uma outra orientação. Ele fez uma outra opção. E, falando comigo, ele disse, com a voz embargada: deputado, lute por esse PDC, porque muitas foram as portas que se fecharam por conta da resolução 199, sendo que eu não pude receber assistência. Esse médico de Brasília, por quem eu quero aqui manifestar o meu respeito pela sua busca, e ele se enquadra nessa minoria das minorias, ele tem estado em contato com grupos de apoio a homossexuais que decidiram por deixar a homossexualidade e se organizaram em grupos de apoio, como, por exemplo, nos moldes dos Alcoólicos Anônimos. E ele tem estado em relação, em contato com esses grupos, mas com a voz embargada ele me disse: por favor, deputado, lute pelo PDC. E me contou o seu drama e a sua luta pessoal. E na condição, Tiago, eu vou concluir, na condição de militante dos direitos humanos, eu não poderia deixar de me posicionar ao lado desses que eu entendo serem a minoria das minorias. E entendo que nós temos que ter muita responsabilidade. Não devem ser alimentados os preconceitos, a discriminação e a intolerância de lado a lado. Sobre isso, muitos dos nossos internautas têm reclamado de o movimento religioso que gera ainda mais preconceito. É uma questão delicada mesmo. Uhum. Veja, existe aí um preconceito contra o movimento religioso. Existe aí um preconceito contra a igreja evangélica. Existe um preconceito contra a bancada evangélica. E eu devo dizer uma coisa, Tiago, a você e aos nossos muitos amigos conectados nesse momento.
você sabe que a igreja evangélica no Brasil, ela passou por muitos anos como alvo de uma intolerância absurda. Foi perseguida, discriminada, vítima de intolerância. Eu sou filho de um pastor. Eu sou uma terceira geração de evangélicos. E também não sou um deputado evangélico, também sou um evangélico deputado. E eu sei o que é discriminação, o que é enfrentar o bullying na escola por causa da fé e viver naquele momento da infância e adolescência com outros igualmente excluídos e atingidos por causa da cor da pele, por causa da sua religião, da condição social, e nós acabávamos nos agregando em pequenos grupos para suportarmos aquela pressão que naquele momento era, inclusive, muito mais forte do que hoje. Vindo de um grupo social que sabe o que é o preconceito, a discriminação e a intolerância, eu não traria e nem me permitiria, e não apenas eu, mas não me permitiria participar de um debate na perspectiva e nas lentes dessa intolerância, em nome da intolerância religiosa. Existe um preconceito que nós devemos enfrentá-lo no Brasil, que é o preconceito homofóbico. Existe um preconceito que nós devemos enfrentar no Brasil, que é o preconceito heterofóbico. E existe um preconceito também em relação ao segmento evangélico. Então, o fato, por exemplo, isso está claro aqui, o fato desse PDC ter como autor um evangélico que está deputado federal, e aí não se considera que seja um advogado, é um constitucionalista, ele é um delegado de polícia, um homem muito bem preparado, não se considera, se diz apenas, ele é um evangélico e por isso esse PDC, ele é intolerante, ele é homofóbico. Então nós precisamos enfrentar de verdade, não somente a ponta da intolerância, os efeitos e as consequências da intolerância, mas a causa e a matriz da intolerância ela é única. E nós precisamos dar as mãos e passar por cima das diferenças e discutir com maturidade. Essa é a minha disposição e a disposição, enquanto relator do PDC 234, de apresentar esse relatório, apresentar esse voto, de socorrer, de atender, de estender a mão a essa minoria das minorias que precisa precisa de assistência. O Sérgio Viula, 43, usuário aqui, está nos alertando para um detalhe. É obrigação do profissional de saúde esclarecer o paciente sobre os limites do que é possível. Essas promessas, de acordo com ele, se baseiam em crenças nada científicas. Um comentário que eu quero aqui complementar com uma pergunta do Bruno S. O senhor não acha que com a retirada dessas partes da resolução, pessoas de má fé irão oferecer tratamento de cura, aqui ele colocou entre aspas, por não ter claro, mas que é proibido e sem fundamento? Então, o próprio Bruno, que disse há pouco que não é proibido, agora está dizendo que é proibido. Você veja, Tiago, como a resolução, como está escrita, ela permite interpretações e aplicações diferentes. O Bruno, eu entendo o seguinte, nós precisamos, inicialmente, nós estamos tendo problemas, esse fato, ele não tem sido questionado apenas pelo PDC. Você sabe que ele também está sendo questionado na Justiça. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro ajuizou a ação pública 001-8794-17/2011, que tramita na 5ª Vara Federal do Estado do Rio de Janeiro, para anular parte da resolução do Conselho Federal de Psicologia por motivos idênticos aos que motivaram a proposta do PDC. Então, não é apenas o PDC, existe um questionamento
judicial também a respeito do assunto. Por quê? Porque existem profissionais que têm se sentido prejudicados e que têm, de fato, pelos seus depoimentos e porque esses fatos, inclusive, são de conhecimento geral, através da imprensa e da mídia nacional e internacional, que têm sido perseguidos em função da aplicação dessa regra. O Carlos Texas 5, outro usuário nosso, está fazendo uma pergunta, é a seguinte: deputado, que tipo de lei é essa? Complementar, decreto? Como ainda vai tramitar na Câmara? Quantos anos vai demorar para chegar no plenário? Carlos Texas. O Carlos, na verdade, não se trata de uma lei complementar. É um projeto de decreto legislativo, apesar de ser projeto de decreto legislativo, PDL, ele é chamado de PDC. Essa proposta ela está tramitando nesse momento na Comissão de Seguridade Social e Família, onde se discute o mérito. Em seguida, ela vai para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde vai ser discutido a constitucionalidade e a juridicidade. Em havendo ela passado pela Comissão de Constituição e Justiça, aí ela deve ser encaminhada a plenário. Mas antes do plenário, ela ainda passará pela CCJ da Câmara dos Deputados. Tem uma previsão de tempo que ele também ficou curioso a respeito? Não, isso é muito relativo. Nós pautamos, na condição de relator do PDC, nós pautamos o PDC. Nós tivemos, ele foi pautado no dia, o relatório e o voto foi apresentado no dia 10, nós tivemos 2 sessões da comissão depois dessa data, onde não houve praticamente votação nessas 2 sessões de nenhuma proposta, de nenhum projeto de lei, nenhuma outra proposta legislativa. Na retomada do ano legislativo em 2013, na retomada dos trabalhos legislativos, naturalmente, ele deverá vir à pauta. E aí, é claro, por mais que eu entenda que seja relevante e importante em nome das preocupações que eu coloquei aqui, Carlos, não dependerá apenas de mim. Eu vou colocar o relatório e o voto e, na apreciação dos demais membros da nossa Comissão de Seguridade Social e Família, possivelmente haja quem não queira discutir, haverá de propor retirada de pauta. Isso é um expediente totalmente legal, totalmente legítimo. É um instrumento de uma minoria para adiar a votação. Sem dúvida. Então, há diversos instrumentos. Eu não tenho como prever o tempo que haverá de levar a tramitação, inclusive na própria Comissão de Seguridade Social e Família. Ainda há margem para mudança no seu relatório? Nós estamos discutindo, o relatório está posto. O relatório está posto. É claro, você viu que nós apresentamos o relatório no dia 10. Mudança do dia 13? Eu fiz uma atualização no dia 13 e fiz uma atualização na data de hoje. Essas atualizações não significam que eu tenha mudado o relatório ou mudado o voto. Eu apenas atualizei o relatório, mantendo o seu conteúdo, a sua proposta e o conteúdo e a proposta do voto. Mas, é claro, eu estou aberto para reflexões, para contribuições, estou pronto a discutir. Enquanto esse PDC não é votado definitivamente na Comissão de Seguridade Social e Família, o relatório e o voto, eles podem ser mudados a qualquer momento. Nesse instante, eu estou apresentando o nosso relatório e voto baseado no nosso juízo de valor. Depois de ouvirmos, fundamentamos as nossas convicções e, baseado e fundamentado nessas convicções, nós apresentamos o relatório e o voto. Mas é possível, assim como foram feitas essas atualizações, que não foram de mérito, é possível que nós tenhamos ainda alguma atualização e o voto e o relatório, claro que seriam possíveis de mudança. Nesse momento, eu me sinto absolutamente convencido de que nós fizemos o melhor relatório
e de que o nosso voto é o voto em defesa da minoria das minorias e em defesa da liberdade dos profissionais de psicologia em poderem prestar esta assistência a esta minoria das minorias quando eles são procurados e também a liberdade de expressão, de poderem participar de debates, de eventos e poderem ali, nesses debates, sustentarem as suas posições, ainda que elas sejam divergentes daquilo que, na maioria, seja a posição dos membros do Conselho Federal de Psicologia, desde que, e aí eu também sou contra, desde que esses posicionamentos eles não sejam componentes que contribuam na construção desse ambiente de intolerância, de discriminação, que acabe construindo uma atmosfera, um ambiente propício para a violência e outras consequências que nós temos em algumas situações visto acontecer. Eu preciso agora pedir 2 desculpas para os nossos internautas. A primeira delas é porque essa discussão só vai durar mais 10 minutos e a gente vai precisar voltar para a programação normal da TV Câmara. A segunda delas é porque a nossa página na internet está tão sobrecarregada que muitos estão tendo dificuldades para postar comentários e perguntas. Eu quero deixar claro aqui que elas ficarão gravadas. Esse conteúdo dessa conversa também está gravado, vai ficar à disposição de todo mundo na internet e todos os comentários e perguntas vão ser posteriormente encaminhadas ao deputado. O Luiz está perguntando, o senhor falava sobre como a resolução 1 de 99 não deixa muito claro o que é proibido, como é proibido. Alguns psicólogos têm sido sancionados e prejudicados por causa disso que o senhor chama de má redação. O senhor tem ideia de quantos sofreram algum tipo de sanção? Olha... É o que ele pergunta, Luiz. Sim. Ô Luiz, nós temos registrados aqui 4 casos de psicólogos que sofreram sanções, sendo que 2 desses casos, eles foram conhecidos na mídia nacional e na mídia internacional. Agora, eu tenho conhecimento de outros diversos casos na mesma linha, mas não tenho aqui para citar a você nomes nem dados. Os que eu usei como exemplos no relatório foram especificamente 2, que são mais conhecidos e, dessa forma, eu não expus eu preferi não expor aqueles profissionais que já não tinham os seus casos de domínio público, de conhecimento público. Os que eu mencionei no relatório, os casos que eu mencionei no relatório, são casos que já são de domínio público, de conhecimento de todos através da imprensa, da mídia nacional e estrangeira. O Bruno, que o senhor teria dito sobre a dupla proibição, ele está puxando nossa orelha aqui, dizendo assim, eu falei proibido a cura, não o tratamento da egodistonia. O senhor queria esclarecer alguma coisa a respeito disso? Não, eu penso que já falamos sobre isso. Eu só quero agradecer ao Bruno pela sua contribuição aqui no debate e pela oportunidade, Bruno, que você me dá à medida que faz as suas colocações, de poder ir esclarecendo esse assunto tão importante para você e para mim e para todos nós. O senhor acredita que a questão da constitucionalidade, durante a discussão da constitucionalidade, poderá haver alguma nova mudança no mérito dessa questão? Não. Eu, aliás, nesse momento, por mais que o debate acalorado tente me abduzir, me atrair para essa discussão da constitucionalidade, eu me nego a ir para essa discussão. Não é a discussão do momento, não é a competência da Comissão de Seguridade Social e Família e nem é a minha atribuição. A minha atribuição é restringir-me à discussão do mérito. E no mérito eu me sinto convencido a apresentar esse relatório e esse voto, a propor a sustação desse parágrafo único do artigo 3º e o artigo 4º da Resolução 99 do Conselho Federal de Psicologia.
antes da gente encerrar, eu gostaria que o senhor concluísse essa nossa discussão e também falar sobre a importância desse contato direto do senhor com as críticas e as dúvidas dos nossos internautas, que afinal de contas o senhor é representante deles, acho que esse contato muito bom, né? Tiago, primeiro eu quero dizer que eu estou, como no início falei, muito satisfeito com essa oportunidade de falar, de discutir, de ouvir, de dizer, de ser criticado, de receber contribuições, porque é na soma das críticas e das contribuições que nos chegam, algumas delas em forma de críticas, outras em forma de ponderações, de considerações, que nós vamos melhorando o nosso relatório, nós vamos aperfeiçoando a nossa argumentação e nós vamos conseguindo construir um bom resultado. O que eu, nesse momento, apelo a todos os nossos amigos, aqueles que estão conectados conosco, e apelo à sociedade brasileira. E agora eu não me refiro especificamente a um segmento, a um movimento, à sociedade brasileira, ao nosso povo brasileiro, à nossa gente. Eu apelo para que nós efetivamente assumamos compromisso no enfrentamento à intolerância. Mas a intolerância de todas as partes. Hoje, a nossa discussão aqui é PDC 234. Eu, numa outra oportunidade, se o debate para cá nos trouxer, gostaria de entrar num outro assunto e falar sobre o enfrentamento à homofobia e o enfrentamento à heterofobia. Um assunto para uma outra ocasião, um outro momento, se o debate nos trouxer para cá. Agora, o que eu quero encorajar a todos é que nós todos façamos a nossa contribuição na construção da cultura da paz, da não intolerância, seja ela vestida da forma que for. E que fique bem claro de que não existe uma conspiração, não há a teoria, o movimento da conspiração de uma bancada evangélica contra o movimento, uma militância homossexual. Nós temos um PDC que não é o PDC da bancada evangélica, não é o PDC da bancada evangélica, é um PDC de um autor. O autor é o ilustre deputado João Campos, no seu 3º mandato, com uma ficha de trabalhos, de bons trabalhos, bons serviços, impressionante, prestados a esse país. É um homem preparado e que, tendo recebido as demandas, tendo sido demandado por pessoas que representam outras pessoas, por lideranças, por pessoas que se sentiram prejudicados, por representantes dessa minoria da minoria, ele estudou o assunto e nos ofereceu esse PDC. Deputado João Campos não é um deputado evangélico, ele é o evangélico deputado. Eu quero encorajar a todos a que nós saiamos dessa discussão em que o componente religioso é misturado à discussão, misturado a esse PDC, porque isso em nenhum momento vai contribuir efetivamente na construção de um bom resultado. Não existe conspiração, não é o PDC da bancada evangélica e não é o PDC da cura gay. Conforme nós dissemos aqui ao longo do nosso bate-papo, eu defendo esse PDC, defendo como relator, eu defendo o meu relatório, eu defendo o meu voto, estou preparado para fazê-lo na Comissão de Seguridade Social e Família e agradeço muito a contribuição de todos vocês e estou aberto para novas contribuições. E como eu disse a você, Tiago, daqui até o voto, até o momento que o voto efetivamente for apresentado e for definitivamente votado na comissão, não significa que nós não tenhamos ainda mudança. Nesse momento, essa é a minha convicção, essa convicção não tem um fundamento religioso, não é uma convicção homofóbica, mas é exatamente fundamentada
missão que eu tenho, na obrigação que eu tenho de fazer a minha luta em defesa da minoria, das minorias e da liberdade. Porque nesse país nós precisamos, especialmente nós que estamos investidos de um mandato parlamentar, nós precisamos cada vez mais assumirmos compromissos com as liberdades fundamentais que são previstas na nossa Constituição. Finalmente, Tiago, muito obrigado. Obrigado a todos vocês, a todas e a todos vocês que, juntamente conosco, conversaram ao longo desse nosso bate-papo. Infelizmente, o nosso tempo e o espaço não nos permitiram avançarmos mais, mas eu estou à disposição no nosso gabinete e, de repente, até pelo tema tão rico, tão importante, eu estou à sua disposição, Tiago, para retornar aqui e continuarmos a nossa conversa. Deputado, estou curioso. O senhor, ao longo da nossa conversa aqui com os internautas, foi anotando nomes. O senhor tem quantos aí? Uns 10? Por aí. Por aí. Isso é uma gota da quantidade de material que a gente recebeu através do site. Um site que, tão cheio, acabou não resistindo a tamanha demanda. Eu quero lembrá-los, internautas, que todo esse material vai ficar disponível para vocês. As perguntas, comentários vão ser todos eles enviados ao deputado, ao gabinete dele. E eu quero agradecê-lo por ter vindo, ter se predisposto a dialogar com a gente, a estar aberto. A ideia, eu acho que é exatamente essa, abrir a casa para a participação de toda essa gente. Muito obrigado, deputado Roberto de Lucena, que é relator do PDC 234 na Comissão de Seguridade Social e Família. Muito obrigado também a vocês, internautas, que tiveram a paciência de nos esperar e a paciência também de aguentar a dificuldade que foi de enviar as perguntas e tudo mais. Esse é um produto experimental, a gente está ainda num piloto, testando, e por isso agradeço mais uma vez ao deputado e a todos vocês. Boa tarde. E um bom Natal. Um bom Natal. Um bom Natal para você, um bom Natal para todos os nossos amigos, todas as nossas amigas, e um 2013 de paz e de bênçãos para todos nós. Ficamos então com essa mensagem. Boa tarde. Obrigado, deputado, por ter vindo.